Esse é mais um vídeo da nossa playlist para que você torne-se um especialista ou uma especialista em investimentos. Nesse vídeo a gente vai falar sobre retorno esperado de uma carteira, aliás, com essa apresentação que eu trouxe aqui para a gente debruçar sobre ela, tá bom? Antes, deixa eu só dar um recado, como eu falei, esse vídeo faz parte de uma playlist que eu estou disponibilizando aqui para você que está se preparando para uma certificação, como a certificação CEA da Ambima, que é a certificação de especialista em investimentos, certificação da Ancord, certificação do CFP, CFG, ou seja, as certificações que trazem um nível de profundidade que requer cálculo, a gente vai treinar aqui, vamos falar de HP12C também, então você pode olhar todos os vídeos dessa playlist que estão disponíveis aqui para você. E também, claro, me seguir aqui nesse canal, se inscreve aí. Meu nome é Thiago Feitosa, você está no canal da T2 Educação. Aqui nesse canal eu ajudo você a ser profissional de mercado financeiro completo, porque eu ajudo você com as principais certificações, com aulas como essa, mas também eu faço estudos de caso bem completos sobre o mercado, para você aprender o mercado financeiro para valer. Então se inscreve aí para você não perder nenhum vídeo, tá bom? Então tá estudando para uma das certificações que requer cálculo? Vem comigo para esse vídeo. Vamos lá, eu vou ficar aqui no meio para falar com você sobre o retorno esperado de uma carteira, que é o que a gente vai ver. Então, de um jeito bastante simples, uma definição quadrada, o retorno esperado de uma carteira composta por mais de um ativo é definido pela média ponderada do retorno de cada ativo em relação à sua participação na carteira. Essa é uma definição quadrada, que a gente não precisa ficar muito tempo nela, mas a gente pode ir para um exemplo. Olha só, eu já trouxe isso aqui, daqui a pouco a gente vai colocar HP e tem exercícios para a gente brincar aqui. Olha só. Quando a gente está falando de uma carteira de investimentos, por definição, uma carteira de investimentos tem mais de um ativo, certo? A grande questão é como é que eu vou mensurar o retorno que eu tive com toda a minha carteira de investimento, sendo que dentro desse universo de possibilidades eu posso ter um ativo que rendeu 10%, posso ter uma ação que rendeu 10%, um fundo imobiliário que caiu 3%, eu posso ter criptomoedas, eu posso ter título público. Então, de um jeito bastante simples, a gente vai usar média ponderada, tá? Se você já tem esse domínio de média ponderada, você vai ver que é bem tranquilo, mas ainda que não tenha, a HP faz isso pra gente. Não se preocupa, a gente vai treinar com a HP12C. Então, tenha em mãos a sua HP12C, ou física, ou baixe um aplicativo no seu celular, que dá pra fazer, super tranquilo, tá bom? E aí a gente já vai pra prática aqui. Olha só, eu trouxe esse exemplo, claro que é um exemplo simples. Imagina que eu tenho uma carteira, cujo peso da minha carteira, ou seja, o quanto que eu tenho de grana, de todo o meu patrimônio, 100% está em ações de Petrobras, como nesse exemplo que você está vendo aqui. Por isso, peso 100%. Então, se eu tenho lá R$1 milhão, eu estou dizendo que R$1 milhão está investido apenas em ações de Petrobras. Se esse for o caso, e as ações de Petrobras apresentaram um retorno de 12%, ora, por óbvio, quanto que a minha carteira trouxe de retorno? A minha carteira trouxe de retorno 12%. Simples, eu tenho um único ativo e esse ativo rendeu 12%. Só que se eu coloco um outro ativo, agora percebe que eu coloquei um outro ativo, coloquei uma LTN e mudei o peso aqui. Por óbvio, eu preciso mudar. Então eu tenho aqui 70% do meu patrimônio estaria, portanto, em ações de Petrobras e 30% do meu patrimônio estaria numa LTN. E aí, quando a gente olha, a LTN apresentou rentabilidade de 7%. E a Petrobras, no nosso exemplo, 12%. A questão é, e agora? Essa carteira trouxe quanto de retorno? E aí eu vou apresentar para você a fórmula da média ponderada, que a gente até vai simplificar ela, eu vou te explicar o porquê, tá bom? Do jeito que está aqui, ela já é uma fórmula simplificada. Quando a gente quer calcular a média ponderada, quer dizer que a gente está ponderando a nossa média por um determinado peso. Então, há um ponderador nisso, ok? E aqui a gente vai ponderar por qual peso? Pelo peso do patrimônio aqui no ativo. Então, basicamente, como que a gente lê essa fórmula? Essa fórmula a gente vai ler assim, ó. O peso, esse W aqui é peso em inglês, então é o peso do ativo A multiplicado pelo retorno do ativo A, mais o peso do ativo B multiplicado pelo retorno do ativo B. Quando você vai encontrar a fórmula de média ponderada é isso aqui, só que é isso aqui dividido pela soma dos pesos daquela média ponderada que você está buscando. Tudo bem? Ocorre que
Quando trata-se de uma carteira de investimentos, a soma dos pesos necessariamente é 100%. Você concorda comigo? Por quê? 70% mais 30% é 100%. E 100% nada mais é do que a representação em percentual de 1. Porque 100% é 100 dividido por 100. Então é igual a 1. O que significa que quando eu vou olhar para a fórmula de média ponderada, que essa aqui já é a simplificada, eu tenho tudo isso aqui, aí eu coloco aqui dividido pela soma dos pesos. Só que, em se tratando de investimentos, a soma dos pesos sempre será 1. Então, dividido por 1. Então, eu preciso dividir? Não, não preciso. Então, tá dado aqui. E HP faz isso com a fórmula, com a função de média ponderada. Vamos fazer isso com HP? E eu vou te ensinar como que HP faz esse tipo de conta, tá bom? Olha só, antes da gente colocar, a HP ela tem funções estatísticas, é isso que eu vou apresentar para você. Então, aqui ó, se a gente clica aqui ó, nesse somatório mais aqui, tá vendo onde eu tô com o cursor? Exatamente nesse ponto, nós vamos acionar a função estatística da nossa HP. A gente vai colocando informações nela, e aí depois que eu coloco as informações, eu posso pedir para HP média, posso pedir desvio padrão, posso pedir média ponderada, posso pedir correlação, que ela faz esse tipo de conta pra gente, tá bom? Como é que a gente vai fazer essa conta direto no HP, ignorando a nossa fórmula? A gente faz da seguinte forma, a gente vai colocar os pares ordenados, começando necessariamente pelo retorno, já que eu quero buscar o retorno que essa carteira teve. Então, o primeiro par ordenado é aqui em cima de Petrobras. Eu vou colocar HP bem aqui, ó, em cima da HP. O primeiro par ordenado é o que está em cima da HP. Eu começo pelo retorno. Então, eu venho aqui na HP, 12, que é o retorno, tá, de Petrobras, Enter. Depois, qual que é o peso de Petrobras nesse conceito? 70. Aí eu vou apertar agora aqui ó, em somatório mais para acionar a função estatística. Quando eu aperto o somatório mais, aparece o número 1 no visor da HP. Quando aparece o número 1 no visor da HP, é a HP dizendo assim, olha, você informou um par ordenado. E agora, o que que eu faço? Vamos informar o outro par ordenado para HP. Eu desci ela um pouquinho. A gente vai falar que o outro par ordenado começa com o retorno, que é 7. 7, Enter. E o peso, que é 30, aperto de novo em somatório mais. Apareceu o número 2, dizendo para a gente o seguinte. Você, Thiago, informou 2 pares ordenados, que é o que a gente tem aqui. Sendo assim, eu já posso pedir para HP o que eu quero. Eu quero a média ponderada. Eu venho aqui ó, na letrinha G, botãozinho azul. Aqui no número 6 tem X barrinha, esse X barrinha representa a média. X barrinha W, esse W é de peso, portanto média ponderada. Se eu aperto aqui, essa é a resposta. Portanto, aqui em cima, nós teríamos 10,50 de média ponderada. Então, esse aqui seria o retorno dessa nossa carteira de investimentos hipotética 10,5, tá? Ponto importante, olha só, o peso maior está aqui, em Petrobras. Então, aquele ativo que tem o maior peso puxa a rentabilidade para si. Então, percebe que a nossa média deu 10,50, bem perto dos 12 que está aqui. Você concorda que 10,50 está mais perto dos 12, porque tem 1,5 de diferença, do que dos 7? Por quê? Porque nós temos um peso maior ali, tá bom? É assim que a gente calcula retorno de uma carteira média ponderada HP faz. Eu trouxe uma questão aqui para a gente quebrar a cabeça e explorar um pouco melhor isso, tá? Olha só essa questão, ó. Os títulos A e B apresentam um retorno esperado conforme abaixo. Aí nós temos aqui um título A e o título B, tá? Com base nos retornos esperados dos títulos, se quisermos montar uma carteira com retorno médio ponderado de 8%, devemos escolher qual proporção para cada um dos títulos. E aí? Olha só agora que coisa interessante. A gente aprendeu a calcular a média ponderada. Eu trouxe duas situações aqui. O que essa pergunta quer saber é o seguinte, eu vou até colocar as alternativas.
eu vou colocar 60% no ativo A e 40% no B, 40% no A e 60% no B e assim sucessivamente. Então, qual que é o peso que eu tenho de dar para cada um desses títulos aqui para que essa carteira possa apresentar um retorno esperado de 8%? Essa é a pergunta. A gente vai fazer essa conta. Antes, deixa eu falar uma coisa para você. Esse vídeo que você está vendo, claro, tem o objetivo de ajudar você que está se preparando para uma certificação. Mas se você quiser conhecer os nossos cursos completos, atualizados, ter acompanhamento do nosso time de especialistas para tirar dúvidas e se tornar especialista em investimentos através das certificações, aqui na T2 nós temos cursos completos, você pode ter acesso ainda hoje e eu quero aproveitar para dizer que no mês de novembro de 2024 está rolando a Black November da T2 e todos os cursos aqui da casa com 40% de desconto e você tem, portanto, a oportunidade de se inscrever em um dos nossos cursos com esse desconto incrível somente no mês de novembro. E sim, eu sei que talvez você ainda tenha dúvida sobre a qualidade do nosso material. Eu quero convidar você para experimentar. Aqui embaixo desse vídeo tem um link onde você pode se cadastrar gratuitamente no nosso site para acessar o Trial da T2. O que é o Trial da T2? É um sistema onde você se cadastra, nome, telefone e e-mail, apenas isso, para ter acesso agora mesmo à nossa plataforma de estudos sem investir um único real. Você vai ter acesso por 3 dias a algumas aulas e vai poder, dentro da nossa plataforma, identificar a qualidade dos vídeos, identificar a qualidade do material, ver se adapta à nossa didática e aí, se fizer sentido, você faz a sua matrícula. E se fizer em novembro, tem 40% de desconto. Então, aproveita a oportunidade e, aliás, você pode fazer como a Bia, que deixou essa avaliação aqui lá no Google, falando da T2. Ela disse o seguinte: tirei a CPA 20 CEA estudando com a T2. Nunca trabalhei no mercado financeiro, então tinha base zero. As aulas são muito didatas. Valeu cada centavo. Aliás, Bia, obrigado pela avaliação no Google e parabéns por sua trajetória. E avaliações como a da Bia, nós temos centenas publicadas lá no Google. Você pode conferir com os seus próprios olhos, tá? Eu sei que quando eu falo do nosso material, eu sou suspeito, mas os nossos alunos podem corroborar com isso. Então, mais uma vez, venha fazer como a Bia e tantos outros alunos se tornarem especialistas de verdade. Fechado? Bom, agora a gente vai voltar para a nossa questão para a gente encontrar a rentabilidade. Nós queremos encontrar 8% aqui. Então, eu quero dar algumas dicas para você. Se você está se preparando para fazer uma prova e, eventualmente, na prova há uma questão como essa, minha dica é: para efeito de prova, você tem de também gerenciar o seu tempo. Então é importante que você não se apegue a detalhes em relação à prova e faça o melhor que você pode fazer na menor quantidade de tempo possível. Por que eu estou te falando isso? Melhor forma de você responder isso aqui na prova é usando o HP12C, usando o conceito de média ponderada, mas aí você vai para tentativa e erro, tá? Pega a alternativa A, vê se o que ela está sugerindo para você na alternativa A faz sentido, faz a conta, vê se chega em 8 e assim sucessivamente. Mas tem uma malícia aqui que a gente tem de utilizar para poder responder isso. Eu vou te explicar isso, tá? Depois que a gente fizer tentativa e erro na HP, fazer uma leitura um pouco mais de, não malícia, mas de experiência, você vai ver que dá para resolver isso muito fácil. Aí, caso você queira, tá, Thiago, e se eu não tiver as alternativas, como eu chegaria na resposta? A gente vai chegar lá, tá bom? Vamos lá. O que nós temos aqui? Nós queremos ter um retorno de 8, a gente vai usar a média ponderada. Eu vou anotar aqui, ó, o seguinte. A questão está dizendo que o ativo A tem um retorno de 7,5% e o ativo B tem um retorno de 10%, tá bom? Se nós viermos aqui, ó, na alternativa A, ela está sugerindo para a gente que a gente coloque 60% do patrimônio no ativo A e, portanto, 40% no ativo B. Vamos usar isso aqui, achar a média ponderada na HP e descobrir se isso aqui vai dar 8%, tá bom? Aí a gente vai encontrar uma resposta, depois eu vou dar um atalho para você vai ver que faz muito sentido. Vamos lá. Então, eu vou vir aqui, ó, FCLX, HP, limpei a memória da HP, vamos usar a função estatística como eu acabei de ensinar. Então, 7,5 é o retorno do ativo A, Enter.
ela está sugerindo 60% de peso, então, ó, 60 somatório mais, depois 10, enter, 40 somatório mais. Informei as duas séries de dados, G, X barrinha W. O resultado aqui deu 8,5. Nós queremos 8,5 de retorno? Não, nós queremos 8. Então a alternativa A está errada. Você vai por tentativa e erro, certo? Apesar de eu sugerir que você vá para tentativa e erro, lembra que eu expliquei para você há pouco que quando eu tenho o maior peso em um ativo, a rentabilidade da carteira como um todo tende a estar mais perto do peso daquele ativo? Foi o exemplo da Petrobras. Não foi isso que eu disse? Agora presta atenção. Eu tenho um ativo que a rentabilidade esperada é 7,5. E eu tenho outro ativo cuja rentabilidade esperada é 10. Se nós queremos encontrar uma alocação que me dê um retorno de 8%, a pergunta é, o maior peso da minha carteira estará no ativo A, opa, já vai? Ou no ativo B? Essa é a pergunta. O maior peso da minha carteira tende a estar no ativo A, porque 8, que é o que nós desejamos, está muito perto de 7,5. Então, se o maior peso da minha carteira tende a estar no ativo A, e nós vamos trabalhar com tentativa e erro, a gente vai olhar aqui agora. Ó, qual das alternativas que nós temos aqui que a maior posição está no ativo A? Alternativa A, a gente já calculou. Não dá certo, dá 8,5. A B, se eu calcular, vai dar mais do que 8,5, porque eu vou colocar mais peso no B. A C também. Agora, olha essa aqui. Ela está sugerindo 80% da minha carteira no ativo A e, portanto, 20% no B. O que ela está sugerindo é isso aqui, ó. 80% no A, e a gente vai fazer agora. Ó, 80% e 20%. Que é a alternativa D. Essa aqui. HP na tela. Bora lá fazer essa conta rapidinho aqui, ó. FCLX, então 7,5, enter, 80 é o peso do ativo A, soma mais 10, enter, e 20 é o peso do ativo B. X barra W, G, X barra W, 8%. Então, a resposta correta dessa pergunta aqui é essa alternativa, indo com tentativa e erro nas alternativas, tratando-se de uma questão de prova, tá bom? E também fazendo uma leitura. Poxa, se eu quero 8 de rentabilidade, dentro desse cenário, eu preciso estar maior posicionado no ativo A, porque ele é mais perto de 8. Então, a gente elimina, não precisa testar todos, tá bom? Alternativa D aqui seria a correta. E sim, eu sei que talvez você esteja se perguntando, tá, Thiago, mas e se eu não tenho as alternativas e eu quero descobrir isso? Vamos usar a fórmula que eu acabei de ensinar para você. Lembra que eu mostrei para você a fórmula no slide passado? Tá aqui. Então, essa fórmula, ela é dada da seguinte forma, ó. O peso do ativo A multiplicado pela rentabilidade do ativo A mais o peso do ativo B multiplicado pela rentabilidade do ativo B. Essa é a fórmula de média ponderada. E a gente quer saber o seguinte, qual que vai ser o peso do ativo A e qual que vai ser o peso do ativo B, certo? Para que a gente tenha um retorno de 8. Então, a nossa média ponderada que a gente quer buscar é 8. Então, eu vou dizer assim, ó, 8. Por que 8? É esse cara aqui, ó, o retorno ponderado. 8 é igual ao peso do ativo A. A gente sabe qual é o peso do ativo A? Não, a gente não sabe, né? Então, a gente vai chamar de X. X, que multiplica o retorno do ativo A, que multiplica 7,5. Posso trabalhar com o número inteiro aqui, não tem nenhum problema, tá? Mais o peso do ativo B. A gente sabe qual que é o peso do ativo B? Não, a gente não sabe, a gente quer descobrir. Então, a gente pode chamar de Y, é uma segunda variável, multiplicado pelo retorno do ativo B, que é 10. Tudo bem? Agora, a gente vai aplicar algumas regras matemáticas aqui para chegar e descobrir qual que é o valor de X. Tudo bem? Agora, como que eu vou fazer essa equação com duas variáveis aqui?
Talvez você tenha essa dúvida, tá? Mas a gente nem precisa fazer essa equação com duas variáveis se a gente pensar o seguinte. Olha só, uma carteira, ela tem necessariamente um peso de 100%. Sendo assim, se a gente sabe que 100% é igual a 1, porque é 100 dividido por 100, significa dizer, portanto, eu vou escrever aqui de uma outra cor, significa dizer, portanto, que o meu Y, que é o peso do ativo B, nada mais é do que 1 menos X, porque X seria o peso do ativo A. Então, essa conta pode ficar assim, para a gente ter uma única variável. Então, eu vou colocar aqui, ó, 7,5x, já fazendo a multiplicação, mais, a gente vai fazer 1 menos x, que multiplica 10. Então, o que eu fiz agora? Transformei uma equação com uma única variável. Aí fica mais fácil a gente resolver isso. Para a gente resolver isso e matarmos essa parte da equação, a gente precisa aplicar uma regra matemática chamada de regra distributiva. 1 menos x multiplicado por 10. Eu vou ter de pegar 1 multiplica por 10 e menos x multiplica por 10. É a regra distributiva da matemática. É assim que a gente faz. Então, como é que vai ficar essa outra linha aqui, ó? 8, que é a nossa média ponderada desejada, é igual a 7,5x mais... Vamos lá aplicar a nossa regra distributiva. 1 que multiplica 10 é igual a 10. Menos x que multiplica 10 é igual a menos 10x. Agora, o que nós temos? Nós temos números inteiros e números com x na mesma equação. A gente pode isolar isso aqui. Vai ficar assim, ó, 8 menos. Eu vou pegar o 10... que está positivo e passar para cá como negativo, 7,5x menos 10x. Aí vem a pergunta, 8 menos 10 é igual a menos 2. Então, vai ficar assim, ó. Acho que dá, menos 2. E 7,5x menos 10x é igual a menos 2,5x. Agora, o que eu faço? Especificamente aqui, ó, eu não tenho menos 2,5x. Você concorda comigo que esse 2,5 tá multiplicando x e eu quero isolar o x? Para eu isolar o x, eu tenho de passar esse cara para o outro lado da equação dividindo. Então, vai ficar assim, ó, menos 2 dividido por menos 2,5 é igual a x. Então, esse aqui, esse x é o peso de A. Então, se a gente pega HP e a gente faz essa conta, deixa eu só colocar ela na tela aqui para você, olha só. Quanto que é 2 dividido por 2,5? FCLX, 2, Enter, 2,5, divide. Deu 0,8. Então, o que a gente está dizendo? Que x é igual a 0,8, que é 80%. E se x é igual a 0,8 e lá em cima y é igual a 1 menos x, significa que y é igual a 0,20. Então, essa resposta vai certinho, porque x é o peso do ativo A, que nós já havíamos encontrado, que é 80%, e y é o peso do ativo B, que a gente já havia encontrado, que é 20%. Viu como dá um pouco mais de trabalho? Se você quiser usar a fórmula e aplicar dentro desse contexto, dá mais trabalho, por isso que eu disse. É absolutamente possível fazer? É, mas aí você vai ter de quebrar um pouco a cabeça aqui para montar essa equação, que não é difícil depois que você tem prática. Mas se você não tem prática, vai na tentativa e erro, que isso vai te ajudar muito. Na hora da prova, você vai economizar tempo, você vai economizar energia e vai estar pronto para responder a próxima pergunta. Tá bom? Então, olha só, este foi mais um vídeo da nossa playlist para você se tornar um especialista em investimentos. Conta aqui para mim nos comentários qual é o tema que você gostaria que eu abordasse nessa playlist, tá? Eu já tenho algumas aulas programadas, mas você pode solicitar que eu vou gravar aqui para você. Combinado? Se esse vídeo fez sentido para você, deixa um joinha e a gente vai se ver no próximo material. Um abraço, tchau!